Acham que ele tem o QI de uma meia molhada e a profundidade emocional de uma poça. Mas esse insulto acaba se revelando o escolhido e o soldado mais promissor do Império Barsburg. Theta Klein nasce em um mundo cheio de guerra e violência. Ele vai para a Academia Militar do Império Barsburg, onde os melhores alunos são treinados para ajudar o Império a vencer batalhas. Essa ideia sem noção é como um brinquedo quebrado, sempre sendo abalado por sua própria história trágica e sem nenhuma lembrança de seu passado. Por isso, todos o chamam de escravo e o tratam mal. Mas Taedo tem um amigo, Mikage, e são inseparáveis. Taedo e Mikage estão entre os elite da classe 315, escolhidos para defender a fortaleza de Hoburg. Essa classe militar participará do exame de graduação em Zefan. Após a aula, Mikage corre até Taito perguntando se está nervoso para o exame. Tato dá um tapa, dizendo que não está nervoso. Mikage afirma que passará no exame, entrará no exército e salvará sua família. Ao perguntar se Tato lembra da família, ele diz que tem pesadelos à noite. Taito diz a Mikage que, antes da academia, era um escravo de batalha sem família. Mas Mikage é seu melhor amigo. Ao ouvir isso, Mikage chora como um bebê, dizendo que está feliz por Tita ter se aberto. Ele então pede a Taedo que prometa nunca se abandonarem no campo de batalha e morrerem juntos. No dia seguinte, Mikage e Tito estão na mesma equipe e começa o exame de graduação. O responsável diz que devem derrotar e matar o criminoso antes do Hulk. O Hulk pode matá-los. Mas se não o matarem ou abandonarem a equipe, falham no exame. O criminoso é um gigante que parece uma máquina de matar. O tolo colega de Mikage e Taito, Shuri, diz que esmagarão o criminoso logo. Mas o criminoso derruba um amigo e manda parar de brincar. Ele diz que derrotar essas galinhas reduzirá sua punição e depois nocauteia os outros. Enquanto o caos se desenrolava na arena, um homem de cabelos brancos e impassível chamado Chefe Ayanami entra, parecendo levemente irritado por lidar com mais bobagens ao seu redor. Os alunos estavam sendo destruídos pelo criminoso Hulking, mas Taito e Mikage estavam se segurando bem, como os dois últimos participantes de um reality show sobre sobrevivência. Logo, o Hulk salta em direção a Shuri, mas Taiko e Mikage bloqueiam o ataque e lhe dão um chute no estômago. Em seguida, Tito pula no braço do Hulk e começa a chutá-lo, mas de repente, o Hulk começa a sufocar Mikage. Ao ver seu amigo em perigo, Tato pula no ar e dá um chute no rosto feio do Hulk, capturando-o com seu chafão. Ele pede que o criminoso se renda se quiser salvar seu traseiro imundo, e o Hulk desiste. No entanto, o encarregado aparece diante de Taito e lhe diz que o exame não termina até que ele mate o criminoso, mas Taito não segue suas ordens. Logo depois, Ayanami entra na arena, mata o criminoso e zomba de Taito por ser um moleque. À noite, Mikage diz a Taito que 19 pessoas, incluindo eles, passaram no exame. Quando Taito lhe pergunta sobre o homem de cabelo branco que matou o Hulk, Mikage lhe diz que ele é o General Ayanami, um monstro implacável que matou milhares de pessoas. Em seguida, ele diz a Taega que amanhã eles finalmente se tornarão soldados, e acaba dormindo com Taito. Pela manhã, quando estava a caminho de entregar seus documentos, Taito ouve o toque familiar de um colar. O som começa a controlar seu corpo, e logo ele se vê em frente à sala em que Ayanami e sua equipe estão discutindo algo. Quando Taito espia para dentro, vê que Ayanami está segurando um colar, dizendo que precisa encontrar a pedra do colar, que pertence ao Rei dos Trapos, também conhecido como o Olho de Maiko. Assim que Taito ouve o Olho de Maiko, ele subitamente se lembra de tudo, desde a época em que era criança. Foi Ayanami quem matou o pai de Taito, e o colar realmente pertence a ele. Lentamente, os pesadelos de Taito começam a fazer sentido à medida que sua mente se enche de lembranças aterrorizantes da morte de seu pai, quando ele era criança. Dominado pela raiva, Tito salta sobre Ayanami, usando seus poderes Zafen, mas é rapidamente dominado e capturado. Ayanami ordena que Tito seja jogado na cadeia, chamando-o de escravo de Hags. Ele se recusa a libertá-lo até que Taedo revele tudo o que sabe sobre a pedra perdida ligada ao colar. Enquanto isso, os pertences de Taedo são revistados, e Mikage descobre que seu melhor amigo foi preso. Uma noite, enquanto todos estão dormindo, Mikage entra sorrateiramente na prisão e encontra Taito machucado e muito ferido. Ao ver Mikage, Taito diz que vai sair e não manterá a promessa. Mikage agarra sua mão e insiste em fugir juntos. Enquanto fogem, guardas de Ayanami bloqueiam o caminho. Desesperado, Taito pega uma faca e a aponta para o pescoço de Mikage, ameaçando os guardas para recuarem. Ele então se desculpa com Mikage por ter que deixá-lo para trás, mas Mikage pede que ele se salve e não se preocupe com ele. Sem outra escolha, Tito pula em seu esqui e foge, deixando Mikage para trás. Ferido gravemente pelo Zafan de Ayanami, Taito perde o controle da nave e desmaia, caindo. Em vez de cair nas montanhas abaixo, ele aterrissa em um garoto chamado Fra.
que está fazendo um piquenique com seus dois amigos em seu próprio esqui. Quando Taego e Fra caíram no chão com um forte estrondo, os outros dois garotos correram para ver se o amigo excessivamente confiante estava bem. Por outro lado, o presidente Miroko liga para Ayanami e ordena que ele encontre Teito porque o garoto é muito valioso para ser perdido. Os soldados que vão em busca de Teito não podem entrar no 7º distrito, porque é o domínio de o Deus. E se Teito estiver lá, os soldados não poderão prendê-lo. Frau e seus amigos arrastaram Tito inconsciente para uma igreja, na esperança de acordá-lo. Quando Taito finalmente acordou e abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi dar um chute no rosto de Fra e tentar pular da sacada. Fra, com reflexos rápidos como um raio, agarrou Taito pela camisa no ar, dizendo que nunca tinha visto alguém tão ansioso para morrer. Enquanto Fra se esforçava para impedir que Taedo pulasse, outro garoto interveio, levantando Taito de volta e dando uma bronca em Fra por implicar com o pequeno. Crianças. Quando Teto pergunta por que elas o estão salvando, o rapaz de óculos explica que se trata de uma igreja de Barsberg do distrito de 7TI e que os 3 rapazes pertencem ao clero. O rapaz de óculos se apresenta como Castor. O garoto de cabelo roxo é labrador. E o de aparência assustadora é Frau. Quando Frau pergunta se ele é do exército imperial, já que tem uma tatuagem no pescoço, Tigo grita com ele que não faz parte daqueles bastardos. Vendo Tito mal, os 3 sugerem que descanse e o deixam só. À noite. Mas Tito não dorme, preocupado com Mikage. Ele tenta sair, mas desmaia. Desperta ao ouvir o grito de 3 freiras. Atena, Rosalie e Libel, que estavam perto. As freiras o levantam magicamente, levam-no para seu quarto e começam a lhe dar tratamento de princesa. Enquanto isso, Mikage foi preso por ajudar Tito a fugir. Logo, Ayanami o chama para interrogatório e pergunta se foi ele quem ajudou seu amigo naquela noite. Ele ameaça matar sua família se ele tentar salvar Taito. Na manhã seguinte, Tito acorda totalmente recuperado e se encontra em um lugar familiar com muitas pessoas na igreja. Ele descobre que a igreja remove a maldição de Verluran, do deus da morte, que tomava almas por 3 desejos. Depois, Tito vai à biblioteca investigar fantasmas, mas desmaia ao ver uma freira com caveira no rosto. Fra, nosso herói, aparece e pega Taedo nos braços, como um noivo com sua noiva desmaiada. Com um ar presunçoso, ele parece questionar silenciosamente quantas vezes terá que salvar esse cara. Pouco tempo depois, Castor aparece, mencionando casualmente que ele é o cérebro por trás dessa criação da freira com cara de caveira. A freira misteriosa entrega um livro a Castor, mas Fra não perde tempo. Pega o livro, agarra Teto e sai correndo da biblioteca como se estivesse em uma missão secreta. Do lado de fora, Frau revela que o tal livro é, na verdade, uma revista cheia de fotos escandalosas. Antes que Frau aproveite seu tesouro, a boneca com cara de caveira dá um chute em sua cabeça, não impressionada com seu gosto literário. Mais tarde, Teto pergunta a Caster sobre 10 anos atrás, e ele explica que havia 2 nações chamadas Barsberg, sob a proteção divina de Rafal, e a segunda era o reino Hags. Sob a proteção divina de Michael, as nações fizeram um pacto de paz e cooperação. Há 10 anos, os trapos romperam o pacto estabelecido e decidiram declarar guerra ao poderoso império de Barsburg, que acabou sendo destruído. Tito, curioso, pergunta se isso é realmente verdade. Fra responde que ele deve buscar a verdade por si mesmo. Enquanto segue seu caminho, Tito depara-se com uma enorme estátua, e a freira explica que o deus da morte, Valoran, foi considerado pecador por ter escapado do céu, espalhando terror e medo entre os humanos. Mas o chefe do céu enviou 7 forças do céu para punir Valerin, e elas ficaram conhecidas como os 7 fantasmas que selaram Valeran. A estátua é de um dos 7 fantasmas, chamado Sickle, e ela o leva para dentro de um enorme salão chamado Domain of God, e mais tarde, o bispo labrador lhe dá uma rosa de prata de proteção. Logo depois, a freira vem correndo até Frau e Castor, preocupada porque eles não conseguem encontrar Teto, e ele não tomou sua comida e remédios. Frau continua a procurá-lo e o encontra fugindo secretamente da cidade. Ele o pega por trás e pergunta o que diabos ele está pensando ao fazer isso. De repente, o porteiro anuncia que está fechando os portões, e Teto começa a correr em direção a ele. Mas Frau o segura e o levanta como uma criança novamente, e Castor também se junta a ele. Ele diz a Teto que será muito chato vê-lo desmaiar novamente, então ele deve voltar com ele se não quiser morrer de fome. Castor pega a rosa de prata e coloca no cabelo de Teto, dizendo que só funcionará se ele a usar sempre. Depois, elas o levam ao refeitório, onde as freiras cuidam dele novamente. Levam-no a uma mesa especial e pedem que coma bem. Quando Tito levanta a tampa, quase cai da cadeira. Ao ver globos oculares no jantar, Fra lambe os lábios e devora feliz. Enquanto Taedo está quase vomitando em Fra, as freiras lhe dizem que elas não podem comer carne. Portanto, receber globos oculares para o jantar é uma bênção para elas. Logo Frau enfia o garfo na comida de Taito, dizendo que ele pode comer se não estiver com vontade de comer. Mas Taedo rapidamente coloca um peixe-olho em sua boca, e, estranhamente, ele tem um gosto bom.
Fra zomba dele, dizendo que ele é tão pequeno porque cresceu comendo apenas pílulas, vegetais e carne, e ela come mais coisas orgânicas para crescer. Ao perceber que é pequeno, ele devora todos os peixes-olho, e todos ficam atônitos. Quando as freiras perguntam seu nome, Tato se cala. Então, elas pedem que ele relaxe e aproveite seu tempo na igreja. Logo todos comem, e Taito pensa em seu amigo Mikage. De volta ao Império, o mestre Miroku pergunta se a localização de Teto já foi encontrada, e os soldados respondem que o localizaram e que havia indícios de que ele havia se acidentado no 7º distrito. Então, Miroku pergunta a Ayanami por que Taito fugiu, e seus servos respondem que Taito estava apenas com um pouco de saudade de casa, e que quando começar a sentir falta da escola, ele voltará. Mas os outros presentes na reunião acusam Ayanami de ter expulsado Taito porque ele usou a força contra ele sem a permissão dos anciãos. Tito é um candidato importante para o olho de Mikhail, e pedem a Ayanami que assuma suas ações. Ayanami pergunta por que Miroku o protegeu. Ele diz que a marca de escravo em seu corpo impede que encontre abrigo, e logo voltaria. Ao 7º distrito. Taito se ocupa ajudando as freiras que o adoram. Às vezes, ele tem flashbacks da época em que sofria bullying na academia por ser um escravo. Um dia, um valentão da academia foi até ele e pediu que lambesse o cocô de pássaro de seus sapatos. Mas antes que Taito pudesse reagir, Mikage bateu nele com o punho e pediu ao valentão que lambesse suas botas. Como sua mãe lhe ensinou, limpe você mesmo. Depois desse incidente, os dois foram presos, e foi quando Mikage e Tito se tornaram melhores amigos, sempre ligado aos quadris. Tito não pode relaxar na igreja enquanto seu amigo sofre sob Ayanami. Após ajudar Tito a fugir, decide sair da igreja. Um idoso se aproxima e diz que sua esposa está enterrada no cemitério. Ao pensar nela, percebe que está sozinha, por isso não pode deixar a igreja. Em seguida, ele diz a Taego que não tem ninguém para voltar para casa e que não tem mais um lugar para chamar de lar. Em seguida, ele olha para Teto e diz que ele parece estar em uma situação semelhante à dele. Em seguida, ele pergunta o que está preocupando Teto. Aflito, Teto lhe diz que só consegue se lembrar de partes do passado e que não conseguiu proteger seu amigo como prometera. O velho lhe diz para ir a um lugar antes que o relógio chegue às 12 horas, se ele quiser se livrar de seus arrependimentos. Assim, Tito guarda a flor de prata na cama, e o ETS está pronto para partir. Mas Frau bloqueia seu caminho de novo. Quando Frau pergunta o que ele, um fraco, fará se voltar, Tato o ataca com Zeifon, e Castor vê que Teto também usa Zeifan. Ele percebe que muitos no Império lutam com o poder Zafon, e Teto é um deles. Zafon é a habilidade única de transformar os dons dados por Deus em várias formas. Na maioria dos casos, a emoção ativa o poder e é canalizado pela mão. Teto ataca Fra novamente, e agora ambos estão no ar, lutando ferozmente. Teto ataca agressivamente, mas Fra se defende. Castor e Labrador veem Tita brincando com Fra, mas percebem que Tito é forte para deixar Fra brincar. FRA continua irritando Tito, que lança seu Zephon contra ele. Mas nada atinge Fra. Ele pede a Tito que não haja como criança, e fique mais forte se quiser voltar. Isso enfurece Teto, que ativa o poder máximo de seu Zafon e ataca Frau. Mas quando a poeira abaixa, Frau está sem arranhões atrás dele. Ele diz a Taedo que precisa mais do que Zefran para derrotá-lo e então soca seu estômago, causando... Taedo colapsa. Castor diz a Fra que ele exagerou com a criança, mas Fra afirma que agora ele não tentará fugir por um tempo. À noite, Tito acorda de um pesadelo com seu amigo sendo torturado por Ayanami. Lembra-se das palavras do velho que pediu para encontrá-lo antes da meia-noite e corre para seguir o homem e salvar Mikage. O velho encapuzado leva Taito a um corredor vazio e pergunta se está tendo dificuldade para lembrar. Ele diz que não quer que Tito esqueça seu passado e deseja salvar o amigo. Mostra uma foto dele com o pai na infância e pede que se lembre do passado. Taedo tem flashbacks de quando Ayanami chegou ao reino. Foi separado do pai, vivendo só e triste até conhecer Mikage. Mikage o chamou de amigo verdadeiro, prometeu nunca abandoná-lo e o ajudou. Fuga. O velho pede a Taito sua alma para realizar seu desejo. Ele hipnotiza Teto, forçando-o a fechar os olhos e entregar sua alma. Quando Teto quase cai na armadilha, Fra e amigos intervêm, gritando para ele não deixar a escuridão devorar seu coração. Eles pedem ao velho que deixe Teto em paz, mas ele diz que Teto veio para ser salvo. Frau ri dele e pergunta se sua salvação tem as bênçãos de Deus, e o homem responde que dará Tito ao seu mestre para que ele seja feliz. Mas Frau não quer ouvir as bobagens do homem.
Então ele pega sua foice e diz que vai lhe dar uma surra. Logo começa uma luta brutal entre Fra e o velho malvado. E Teto tenta ajudá-lo com Zafon. Mas Fra pede que ele se afaste, pois Zafon não funcionará com ele. Logo o velhinho começa a correr para escapar, mas Labrador joga uma rosa de prata nele, bloqueando seu caminho, e os outros dois o prendem novamente. Castor diz que lhe custa levantar a mão contra um idoso, mas que logo terá de devolver a alma de Tito a ele. Tito grita de medo quando Frau o prende com sua foice e o joga no colo de Labrador, e começa a lidar com o velho pessoalmente. O homem solta seus monstros em forma de caveira, mas Frau rapidamente o domina. Mas o velhinho pula e se coloca na fonte. Ele declara que levará a alma de Tito embora, mas Frau anuncia que não o deixará escapar. Ele pega seus fios de prata, amarra as asas do velhinho com eles e salta alto no céu com sua magnífica foice, cortando suas asas ossudas com ela. Logo, os ossos se chocam com um barulho alto, e Tito volta a si. Quando ele pergunta o que diabos aconteceu, Castor explica que um homem idoso teve sua alma roubada por Core, um servo que atrai os humanos para a escuridão. Mas, felizmente, eles conseguiram trazer sua alma de volta. Logo o ancião acorda, e Castor pede que ele durma dentro de casa, pois vai pegar um resfriado. Então, Labrador e Castor carregam o homem para levá-lo para dentro da igreja e passar a noite lá. Fra pega Tito novamente e o arrasta para dentro da igreja também. E Tito grita com ele para que pare de jogar seu corpo sobre o ombro toda vez. Então, Frau lhe pede para calar a boca e parar de se debater. Fra joga Tieto na cama e diz para ele ficar quieto para que possa remover a marca do núcleo de seu peito. Ele levanta a mão e retira uma estranha maldição do corpo de Tito, e pede que ele descanse um pouco. Na manhã seguinte, Tito acorda e começa a dar um passeio pela igreja. Na academia militar, ele pouco sabe do mundo. Ao sair da igreja, vê freiras lavando roupas. Elas o cumprimentam e dizem que consertam suas roupas. Rosalie mostra sua calcinha, dizendo que a lavará com cuidado. Mas Taedo rapidamente tira a roupa íntima dela, dizendo que ele mesmo a lavará. Reni é derrubado por Frau, que zomba dele por ser pequeno. Taedo pergunta o que o bispo quer, e ele diz que Taedo não irá a lugar algum, até cuidar de sua própria merda. Teto agradece por salvar sua vida. O bispo, para animar, pega a calcinha de Taedo e a joga para o alto. Taedo grita de vergonha e cai na água enquanto pega sua calcinha. Logo, uma elfa aquática começa a acariciá-lo, e ele pula da água com medo. Castor a apresenta como Rosette, a organista da igreja. A elfa realmente gosta de Teto, e o abraça novamente. Castor pede a Teto que olhe para o velho da noite passada, que estava se divertindo com sua família, e as freiras o estavam servindo bem. Quando Taedo pergunta a Castor quem é um Core, ele responde que, quando o chefe do céu concede vida aos humanos, eles são permitidos 3 desejos. Os humanos são convidados a contar 3 sonhos que gostariam de realizar. E quando os sonhos são realizados, a alma retorna ao céu novamente. Mas o Core tenta interferir nos sonhos de cada um e os atrai para a escuridão, levando sua alma embora. Portanto, a função da igreja é proteger as pessoas do Core. Mas ele pede a Teto que mantenha em segredo tudo o que aconteceu com ele. Antes de ir embora, ele pergunta qual é o sonho de Teito. E o garoto se perde nos pensamentos de Mikage. Ele sempre pensou que não tinha sonhos e que só precisava seguir o caminho militar. Mas agora seu sonho é nunca abandonar Mikage, porque ele sempre o protegeu. Por outro lado, Mikage pensa nos momentos em que ele e Tito costumavam se divertir juntos. Um dia, quando estavam indo pescar, Shirou zomba de Mikage por ser amigo de um escravo. E Tito, cansado de insultos ao amigo, começa a bater nele, mas Mikage impede. Ele é grato a Teido, sempre ao seu lado. De repente, Ayanami visita na prisão e diz que sua irmã veio. O bastardo ameaça Mikage, perguntando se escolherá Teito ao invés da irmã. Mikage responde que sua família entenderá suas intenções e sabe que ele jamais trairá um amigo, então ele vai. Ele não se esquece de manter o juramento que fez ao seu melhor amigo, que sempre o protegeu. Os 3 bispos estão de olho em Tito, e Fra está chateada porque um garoto como ele está vivendo uma vida entediante, e em vez disso, deveria estar lendo pornografia. Labrador responde que eles devem lhe dar espaço, pois ele precisa de um tempo. De repente, Rosette aparece da água e pede que ele entre na capela, e Taeko faz o que lhe foi pedido. Depois de caminhar um pouco, Tito ouve cantos de orações com todos os bispos e freiras rezando juntos. Depois de ver isso, Teto começa a ter flashbacks de quando seu pai lhe deu um olho de Miguel, dizendo que um dia ele herdaria o legado dos trapos. Ele lhe pediu para assumir a responsabilidade pelos trapos, e nunca deixar que o exército imperial os dominasse. Logo ele sai da capela com uma rosa de prata, pensando que, se for herdeiro do reino dos trapos, será inimigo do Império Barsburg. O exército imperial nunca deixará um membro da família real como ele sobreviver. Ele se pergunta se as pessoas na igreja já sabem que ele é o herdeiro do reino dos trapos, e é por isso que o estão protegendo do outro lado da igreja.
Os três bispos estão observando cuidadosamente seus movimentos. Fra diz aos outros dois que um Tito triste é muito chato, e Castor percebe que Fra se preocupa muito com o menino. O labrador vê as flores e diz que são Aster, indicando que alguém perigoso virá atrás do teto em breve. Mais tarde, ao ir à igreja, um garoto com capa o abraça. Teto percebe que é Mikage, seu melhor amigo. Ainda incrédulo, Teto pergunta se é mesmo ele, e Mikage o segura pelos ombros, garantindo que é seu melhor amigo Mikage. Por outro lado, quando os três bispos observam a cena que se desenrola diante deles, Frau pergunta a Labrador se Mikage é a pessoa perigosa que destruirá o mundo de Teto. Mas Labrador fica em silêncio. Mais tarde, eles levam Mikage para dentro e descobrem que ele fugiu do exército imperial para procurar Teto. Mikage responde que ele e Teto são mais do que apenas amigos, são companheiros para a vida toda. Quando Frau pergunta como ele conseguiu chegar à 7ª divisão sem muita dificuldade, ele diz que não foi nada. Vendo Tito preocupado, o bispo Caster garante que Mikage pode ficar o tempo que quiser. Mas Teito questiona se é certo arriscar a vida de todos por ele. Frau, percebendo Teito pensativo, alivia o clima dizendo que, após ver o amigo, Teito chorará como um bebê. Depois, diz a Teito para não se preocupar, pois logo cuidará da saúde do amigo, e poderão partir juntos. Em seguida, ele dá a Mikage a revista com nudes, e Mikage sente que ganhou outra vida enquanto Teto grita com ele por ser um pervertido. Depois de deixar Mikage e Tito sozinhos para se entenderem, os três bispos saem da sala. Fra pergunta aos outros dois se eles têm certeza de que ele realmente é Mikage, pois é estranho que o exército imperial o tenha libertado sem mais nem menos. Além disso, eles ainda estão desconfiados do fato de Mikage ter encontrado Tito tão facilmente. Castor responde que as profecias de Labrador nunca dão errado, e que algo ruim certamente vai acontecer em breve. O arcebispo chega e pede a Fra que não faça nenhuma besteira e se prepare para a cerimônia anual de batismo, e se ele ousar envergonhar a igreja, certamente será um homem morto. À noite, Tito leva Mikage para um jardim, onde eles poderão conversar em paz. Ao ver Taito guiando-o, Mikage diz a ele que está feliz por seu amigo estar bem. Taito pergunta como Mikage sabia que ele estava ali. Mikage diz que a aterrissagem forçada ajudou a encontrá-lo. Taito pergunta se foi difícil. Mikage responde que não foi tão ruim. Ayanami o interrogou, mas depois o liberou. Mikage elogia Taito por ir a um lugar onde todos são gentis. De repente, Tito se defende e diz a Mikage para ficar longe de Frau, que lhe deu pornografia. Além disso, ele não entende como se tornou bispo. Mikage diz que Fra parece um irmão mais velho e que Tito e Frau combinam. Enquanto falam, um garoto pálido surge dos arbustos e pergunta sobre as flores. Eles olham desconfiados, e o garoto revela asas, e Tito vê uma tatuagem de núcleo no peito. Imediatamente, ele aparece na frente de Mikage e pede que ele corra. Ele atira no garoto com seu Zafon. Mas o garoto também é muito bom com o Zafon e ataca Tato. Mikage diz a ele que não o deixará em paz. Mas Tato não pode colocar a vida de seu amigo em perigo, e continua a protegê-lo enquanto ataca o garoto ao mesmo tempo. Logo começa uma luta rural entre os dois. Mas Teito está tendo dificuldades para lidar com o garoto. Ele sobe no topo das muralhas do castelo e começa a perseguir o garoto com seu Zafon. Ele pula em cima dele e continua atirando nele com o Zafon. Mas o garoto logo desaparece atrás das torres da igreja. Mas logo Tegato vê que as asas do garoto se quebram no ar, e Fra está segurando o garoto inconsciente em seus braços. À noite, Mikage está tendo dificuldades para dormir. Então Tito pergunta se é porque ele lhe disse que é o herdeiro do reino dos trapos. Mikoshi diz que acredita nele e brinca sobre sua aura de realeza na academia. Mikage pergunta se deve contar sua história. Tito pede para contar tudo, e ele diz que tinha 5 anos quando a Guerra dos Trapos acabou. Perguntou ao pai por que estava feliz, e ele respondeu que mataram muitos inimigos e derrotaram o reino dos trapos. Quando criança, ele se perguntava: como alguém pode ser feliz após matar? Agora sabe que o pai e os conterrâneos de Taito morreram. Diz a Taito que é grato pelo amor dos pais e por não ter nascido sozinho. Tiga responde que está feliz por conhecê-lo, e que aprenderá mais sobre o reino dos trapos, e achará respostas. Mikage pede que ele se lembre de 2 coisas. Não se envolver com o exército imperial, e que vingança não é a resposta, pois morte e destruição causam mais danos. Ele deve seguir a luz, e sempre terá apoio. Tigo olha preocupado, perguntando por que fala como se fosse a Deus. Mikage diz que nada os separará. É ação de graças na igreja, e as freiras levam Mikage e Tito para explorar as lojas. Labrador vende flores medicinais, enquanto Castor e Frau vendem bonecas e almôndegas. Depois, Mikage diz a Tito que está se divertindo,
mas voltará ao exército imperial, e dirá que não estava aqui, e tudo ficará bem. A cerimônia de batismo começa, e todos se reúnem diante do arcebispo. Mas Tito detém Fra, que está correndo em direção à capela, e pede que ele cuide de seu amigo Mikage, assim que ele sair. Mas Fra o informa que Mikage é alguém que busca seu próprio caminho. Por outro lado, Mikage vê uma carroça batendo nas paredes da igreja, e quando vai verificar, vê uma garota de cabelos verdes que também está marcada pelo sinal no núcleo. Mikage rapidamente pega a cinta em suas costas e corre em direção à capela para batizá-la. Mas, de repente, ela solta suas asas e o captura. Mikage se liberta e foge, mas ela continua voando sobre ele, e a multidão se agita com medo. Mikage leva a garota para uma área escura, e ela estranhamente se parece com sua irmã, o que o complica. A garota libera seus demônios, pede a Mikage que não a abandone, e de repente o ataca. Mas Tato chega a tempo de salvar o amigo. As bonecas freiras tentam ajudar, mas ela as destrói. Diz que sempre esteve sozinha, pois seus pais cuidavam do irmão, o cabelo deles. Ela pega Mikage, dizendo que não deixará seu irmão partir. Ataca Taito com asas, e diz que ele não ficará com seu irmão. A corporação foi enviada por Ayanami para capturar Taito, mas ao tentar matar Mikage, o olho de Mikhail em Taito desperta, e uma energia estranha pulsa. Fra surge e quebra as asas de Kor com um golpe, deixando Ayanami em dúvidas sobre sua identidade. Tito acorda e vê Ayanami com a garota, e Labrador diz aos bispos que não é Mikage que destruirá o mundo de Titano Taito, mas sim ele. A chegada colocou algumas forças destrutivas em ação. Na manhã seguinte, Mikage vai ao bazar e decide deixar esse lugar o mais rápido possível, e para proteger sua família, ele teria que morrer. Mas logo Taedo o procura, e pede que ele o acompanhe até o desfile. E Mikage decide fazer uma última lembrança com seu amigo. Logo chega a hora da missa, e a multidão se reúne para assistir ao desfile com belas demonstrações. Mas Mikage pede a Taito que olhe para um garoto triste embaixo de uma árvore. Assim que os dois tentam se aproximar dele, o garoto foge. De repente, eles ouvem alguém gritando, e quando olham nessa direção, veem um homem perseguindo o mesmo garoto que viram antes. Mas Castor lhe prega uma peça, e o gordinho cai de cabeça na rua. E quando o bispo o pega e pergunta o que está acontecendo, ele responde que um moleque roubou seu pão. Castor diz que hoje é o último dia para bênçãos e deve perdoá-lo. Mikage e Taedo não se importam que Tadio foi o último perdoado. Mikage e Tito acham o garoto atrás de uma tenda, dão pão e o levam para ver a peça das freiras. Descobrem que ele se chama Tadio, sua mãe morreu e o pai foi trabalhar. Mikage bagunça seu cabelo e pede que pare de roubar e deixe a igreja cuidar dele. Depois que o garoto sai para beber água, Mikage diz a Taedo que ele era igual a Tadio quando o conheceu na academia. Depois de beber água, Tadio vê as freiras encenando uma peça no palco. Na peça, uma das freiras finge atacar a irmã Rosalie. Mas Tadio, sem noção, pensa que é real, e entra em cena para salvar Rosalie das outras freiras. O barulho faz com que Mikage e Taedo corram para lá. Eles rapidamente agarram Tadio, e dizem que levarão esse encrenqueiro desconhecido embora. Depois de levar Tadio para um canto, Mikage pergunta se ele nunca viu uma peça antes, e antes que ele possa responder, um homem chama seu nome. Tadio corre em direção ao homem e os dois se abraçam. Mikage e Tito percebem que o homem é o pai de Tadio. Mas assim que o homem aperta a mão de Taito para agradecê-lo, ele sente uma sensação de frio percorrer seu corpo. Depois que o homem sai com seu filho, Taito diz a Mikage que as mãos do homem estavam muito frias e corre atrás dele. Logo ele vê o homem arrastando Tadio para uma arena escura e declara que levará sua alma embora. Ao ver Teto, Tadio grita por ajuda, e Teto pede que ele fuja. Tadio morde a mão do homem e foge. Mas logo o homem libera suas poderosas asas centrais e ataca Tadio. No entanto, Taedo o protege do poderoso ataque. De repente, a mão de Taito começa a brilhar com o olho de Mikhail novamente, e o núcleo não consegue mais atacá-lo, antes que Taito possa entender o que está acontecendo com ele. Frau quebra as asas do homem, e logo Kori volta a ser o que era. Logo, todos se despedem do pai e do filho, e Mikage fica feliz por ter tido lembranças incríveis com seu melhor amigo, e promete a si mesmo que nunca trairá Teto, nem mesmo por sua família. Fra conta aos outros dois bispos que dessa vez, sentiu que alguém o estava observando enquanto ajudava Teto, o que lhe causou arrepios na espinha. Depois que o caos se instala, Teto e Mikage estão brincando sobre garotas no jardim, enquanto os três bispos os observam à distância. De repente, Mikage agarra as mãos de Teto, e Teto percebe que suas mãos estão muito frias. Surpreso, Teto afasta o braço. No entanto, quando ele toca a mão de Mikage novamente, sente que algo não está certo. Mikage ignora o fato, dizendo que está apenas cansado, e se afasta da varanda. Os bispos observam essa conversa e percebem que algo está errado.
Labrador diz aos outros que apenas metade da alma de Mikage está presente em seu corpo, enquanto a outra metade está em outro lugar. Quando Caster pergunta se eles podem salvá-lo, Labrador admite que não tem certeza, já que eles não sabem onde está a metade que falta. Por outro lado, Mikage corre para o jardim com uma forte dor de cabeça. Ele percebe que não consegue mais se conter e que Ayanami está tomando conta de seu corpo. De repente, Taito corre em direção a ele, perguntando se ele está bem, mas Mikage pede que ele fuja dele. Quando Taito se recusa a fazer isso, ele lhe pede que o mate para que ele não acabe prejudicando Taito. Taito, ansioso, pergunta o que há de errado com ele, e ele responde que Ayanami fez isso com seu corpo. Ele pegou metade de sua alma e pediu que ele escolhesse entre Taito e sua família. Logo, Mikage começa a ficar estranho, com algo o dominando. Mas antes de cair no controle de Ayanami, ele diz a Taito que o ama. Logo depois, ele solta seu Zafon em Taito, mas um dos bonecos de Castor aparece no meio, e assim que é atingido, Castor percebe que perdeu o controle de seu boneco na Torre Oeste. Ao ouvir isso, Frau imediatamente deixa a máscara para salvar Taito. Teto está fugindo de seu melhor amigo Mikage, mas acaba preso com ele em uma sala trancada e isolada. O possuído Mikage ataca Tito usando seu Zeifun, mas Tito continua se esquivando. De repente, Mikage se transforma em um núcleo, revelando asas negras, e derruba Taito de cabeça no chão. Ele diz a Taito que não há espaço para negociação e o esmaga com os pés. Taito cai da torre, mas se levanta rapidamente, determinado a salvar seu amigo. Ele tenta atacar as asas de Mikage, mas erra. Mikage aproveita a oportunidade para atacar, fazendo Taito deslizar pelo chão. Mikage agarra Taito pelo pescoço, zombando dele. Ele questiona a alegação de Taito de ser o rei de Hags, dizendo que Hags nunca teve um filho. Taito implora pelo retorno de Mikage, mas Kore insiste que destruir suas asas não trará Mikage de volta. Tito se recusa a desistir de seu amigo, gritando que nunca o abandonará. No entanto, a Corp zomba, dizendo que Taito nunca recuperará a alma de Mikage, porque ele traiu o exército imperial. Quando Taito pergunta por que Mikage não o mata, o Kore revela que o presidente Miraku quer Taito vivo. De repente, Mikage aciona uma armadilha no pescoço de Taito, fazendo com que ele caia da ponte. Taito aterrissa perto de uma parede misteriosa que contém almas presas. Desesperado, ele bate na parede, implorando pelo retorno de Mikage. A parede se rompe, e uma alma emerge, prendendo-se a Taito. Enquanto isso, o Bispo Labrador informa a todos que Taito está prestes a despertar. No momento em que ele diz isso, uma lágrima de Mikai cai no olho de Mikhail, nas costas de Taito, e algo no fundo de Taito começa a despertar. Por outro lado, Fra se transforma em um fantasma Grim Reaper, à procura de Mikai e Tego, e fica sabendo por um grupo de fadas que ambos foram para a Bridge of Trials. Taito salta no ar e libera uma poderosa energia em Mikage, exigindo que ele remova a coleira em seu pescoço. Exausto, Taito cai para trás e implora a Mikage que o liberte do controle sob o qual está. No entanto, Mikage aperta cordas douradas ao redor do pescoço de Taito, sufocando-o. Quando Mikage está prestes a matar Taito, Frau intervém e pergunta se foi Mikage quem levou o amigo de Taito. Ayanami, controlando o corpo de Mikage, reconhece Frau como Sickle, uma figura que ele enfrentou há muito tempo. Ao ouvir o nome Sickle, Taito se lembra de que uma freira lhe contou sobre um dos 7 deuses, Sickle, que elimina o infortúnio e aparece quando o homem está em uma situação de infortúnio. Taito implora a Fra para usar a Sickle e salvar Mikage. Mas Fra se recusa, pois destruiria Ayanami e a alma de Mikage. Ayanami se retira, prometendo voltar. Mikage recobra a consciência e Tito o abraça, mas Mikage desaparece. Depois, Fra leva Tito para seu quarto, onde lamenta a morte de seu amigo. Ele lembra quando Mikage trouxe comida, enquanto só bebia leite e tomava vitaminas. Fez a moça preparar mingau para Tego, e após comer, Taedo chorou. Mikage pediu que seguisse a luz, mas agora Mikage não está mais. Dias depois, as freiras Castor e Labrador batem na porta de Tito, pedindo que coma, ou morrerá de fome. De repente, Fra chega correndo com bandejas cheias de comida e um animal cor-de-rosa e arromba a porta. Quando as freiras perguntam o que é aquele animal rosa, Castor responde que é a versão da igreja da terapia assistida por animais. Teoda ataca Fra por não ter salvado seu amigo, e depois se culpa por não ter sido capaz de salvar Mikage. Fra garante a ele que não é culpa dele, pois quando os humanos realizam seus 3 desejos, eles retornam ao chefe dos céus, e o terceiro sonho de Mikage deve ter sido o de proteger seus entes queridos com a própria vida. Assim, todos os seus 3 desejos foram atendidos, e ele pode voltar para o céu em paz. Fra o informa que Mikage voltou para ficar ao seu lado novamente, e aponta para o animal rosa, dizendo que a alma do animal é da mesma cor que a alma de Mikage. Caster acrescenta que o animal está pedindo para ele parar de chorar, e que eles sempre ficarão juntos. Tego logo volta a sorrir. Ele bebe chá e come, enquanto Fra decide que fará o homem que brincou com Mikai pagar com a vida. Ayanami reconhece a foice
e se pergunta se alguém do passado despertou sem ele saber. Caster pergunta a Taito por que está usando uma coleira. Ele diz que Ayanami a colocou. Frau se oferece para removê-la, mas um olho aparece e morde seu dedo. Labrador explica que é um colar de juramento que reconhece seu mestre pelo sangue. Agora Taito e Fra devem ficar juntos por 48 horas, ou o colar explode. Eles se olham com nojo, pensando como acabaram juntos. No dia seguinte, vão ao cemitério para homenagear Mikage, e Tito fica triste e decide matar Ayanami. Ayanami diz ao chefe Mirako que pregou uma peça. O Caster o enganou, mantendo o Eye of Mikhail no Império sem que ninguém soubesse de sua verdadeira identidade. Mas agora, ele está mostrando sinais de despertar e matar Taito, e trazer o olho separadamente será a melhor opção. Mirako avisa que ele se arrependerá de matar a criança. Então, Ayanami responde que matará Taito pelo Império. Na manhã seguinte, Taito agradece a Caster por ter lhe fornecido tudo, como humanos normais. Ele corre até Caster, pedindo que remova a coleira para usar todo o seu poder. Caster diz que teria que entregá-lo ao departamento de escravos, e Tito não gostaria. Ele sussurra a Frau que a coleira obedece ao mestre. Fra hipnotiza Tito e o faz dormir. Castor diz que o exército imperial busca o olho de Miguel por seu poder. Se o destino mandou Tito para a 7ª divisão, ele pode virar um anjo da guarda. Mas se a profecia antiga for verdadeira, ele será uma força sombria que destruirá o mundo. Taeva acorda de novo, e como esperado, não lembra de atacar os bispos quando o olho o dominou. Então, sai da igreja para liderar a 7ª divisão e agradece a todos por mantê-lo seguro. Com as lembranças felizes de Mikage passando em sua mente, ele começa a subir as escadas quando Frau e Caster o impedem, e dizem que ele não está em condições de deixar o 7º distrito, e que se o fizer, o exército imperial o capturará e o levará para a 1ª divisão. Ao ouvir isso, Tito responde que precisa vingar a morte de seu amigo. Então Frau pergunta se ele está disposto a jogar fora sua vida, mesmo depois que Mikage o salvou morrendo ele mesmo. Ele arrasta Taito para a igreja onde estão as últimas palavras de Mikage, e Tito descobre que seu amigo deseja que ele viva muito. Fra diz que Teto quer fugir da confusão emocional e que deve enfrentar a dor para não desistir. Teto chora como criança ao ler as mensagens sinceras de Mikage. Logo, Tato passa a viver na igreja, ajudando as freiras a limpar, subindo em torres com Fra para fazer recados e tarefas diárias. Tito pergunta aos bispos qual o sentido de viver sem retribuir a Mikage e só perder tempo. Castor, contente, diz que encontrou uma forma de vingança: fazer o exame de bispo. Se passar, poderá viajar e viver em qualquer lugar de graça, passando pelos postos de controle do Império de Barsburg. Ele lhe diz que o exame é daqui a 1 mês e que ele teria de se preparar com antecedência para se vingar. E logo Teto concorda em fazer o exame. Eles levam Taedo para a biblioteca e o bombardeiam com livros grandes e grossos. Frau o informa que a primeira etapa é o exame escrito com 100 perguntas que abrangem 77 volumes, com várias centenas de capítulos da Bíblia. Castor pede que ele memorize tudo isso em 30 dias, e Frau lhe pergunta: como diabos Teto fará isso se ele levou 3 anos para aprender isso? Então Castor responde que ele é um idiota. É por isso que ele levou 3 anos para colocar isso em sua cabeça. Mas assim que Teto abre os volumes da Bíblia, ele percebe que já os leu antes e pede a Caster que o teste. Quando Caster começa a fazer perguntas, o queixo de Frau cai no chão. Quando Teto narra tudo como se tivesse dominado o assunto, ele lhes diz que as palavras surgem em sua mente como uma canção de ninar. Mas ele ainda precisa memorizar muitas coisas para passar no exame. Depois de um tempo, Caster traz uma arma, e diz a Taedo que o 2º nível é um teste prático de Zafon, onde ele deve mostrar suas habilidades. Ele diz que neste mundo, há coisas que não se protegem apenas com carinho e oração. Então, os bispos precisam se armar para ajudar os cordeiros perdidos. Fra pega a arma de Castor e informa a Teto que o exame é matar Cores, e que nem todos podem usar essa arma chamada Báculos. Tito deve canalizar Zafon pela arma para capturar e destruir Core. Tito pega a arma e diz que na academia aprendeu a canalizar energia por armas. Ativou seu Zafon com a Báculos, mas não consegue controlá-la. Tigo, frustrado, pergunta se ele pode se tornar sacerdote, e Frau responde que normalmente começa-se como sacerdote. Mas quem usa Zefron jovem tem uma chance especial. O bispo de Teto é o primeiro bispo especializado em combater as trevas. Caster diz que ele poderá viajar para enfrentar os servos das trevas. Tito agradece e pergunta quem fez a arma especial. E dizem que foi um mestre artesão que visita a igreja anualmente. Fra coloca um distintivo em Taedo, dizendo que ele estará sob vigilância e deve se comportar no treinamento.
Mais tarde, Caster pergunta a Fra como Taedo está se saindo, e ele responde que já faz 3 horas que Taedo está praticando, mas não fez muito progresso. Caster caminha em direção a Taedo, e mostra a ele um boneco no qual ele prendeu as asas do núcleo, e pede a tal que pratique a captura. Logo, o boneco do núcleo começa a correr ao redor de Teto, e Fra fica preocupada se um fracote como Teto pode lidar com o dólar. Então Castor lhe diz que colocou um selo para limitar seu poder, e pede a Fra que deixe Teto em paz. De repente, a boneca vê as freiras, faz coisas estranhas e as ataca. Tito corre, canaliza o Zafa na arma e ataca a boneca. As freiras fogem e Tito espera a reação. As asas centrais surgem e Tito congela de medo. A boneca persegue Tito, que grita por socorro, até que a boneca fica presa em flores, e logo ele percebe que Labrador veio ajudá-lo. Mais tarde, Labrador leva Tito para um descanso e lhe oferece um chá de flores, que tem um sabor doce para aqueles que estão machucados. Logo Tito começa a chorar e diz a Labrador que deseja se vingar de Mikage, mas seu amigo lhe disse para não fazer isso. Labrador lhe diz que Mikage já o perdoou, e como amava Teto, não o entregou ao exército imperial. Ao ouvir, Tito percebe que Mikage é o verdadeiro tesouro, e se pergunta como viver feliz. O olho em sua mão brilha. À noite, voltando ao quarto, Tito acha que viu Mikage. Mas ao tocar o ombro do garoto loiro, percebe que não é ele, mas outro garoto fazendo exame para bispo. O loiro zomba de Tito, dizendo que não sabia que crianças podiam fazer exame difícil, e Tito o chama de Fuinha e pergunta se ele conhece alguém chamado Shuri da família O, já que ele se parece com o Shuri da academia. Logo os dois começam a brigar entre si, prontos para dar uma surra um no outro. O garoto diz que é da família Oak, e que veio procurar alguém, e vai embora. Enquanto segue o loirinho, Tito se depara com um grupo de bispos reunidos para ver o arcebispo Bastini capturando um corpo. E ele vê o charmoso arcebispo tratando uma garota do corpus com Zafon, sem causar nenhuma dor a ela. Logo, ele vê os 3 bispos, e pergunta a Castor como Bastini conseguiu fazer isso. Então, ele responde que o arcebispo Bastini é um especialista em Zafan curativo. O Zefan não é usado para atacar, mas para amarrar e remover um núcleo sem causar dor à vítima. E com talento e trabalho duro, Tito também conseguirá dominá-lo. A partir de hoje, eles lhe darão aulas especiais para treiná-lo rapidamente. Tito encontra o loirinho e pergunta se está tentando ser seu amigo, e Tito grita que ele não deve se enganar. À noite, as freiras dão a Taito seu quarto, e surpreendentemente, seu colega é o loirinho que conheceu antes. As freiras o apresentam como Hacker e Oak, do 1º distrito. Os dois imediatamente pedem uma mudança de quarto, mas as freiras recusam, dizendo que eles devem se tornar amigos. Hakarin está estudando, enquanto Taito ainda está resmungando sobre ser seu colega de quarto. Logo, Hakarin pede a Taito que se junte a ele, mas ele se sente inseguro porque ainda não sabe como usar o Baculus. Quanto mais ele canaliza sua energia, mais ela o rejeita. De repente, ele percebe que seu Baculus tem sangue, e se dá conta de que é o sangue de candidatos anteriores que trabalharam duro para se tornarem bispos. Os dois caminham em direção a uma arena, e o guarda pede que eles assinem o registro no portão antes de praticar. Logo eles entram, mas de repente, o guarda desmaia, e Hakarin e Tito o carregam para a enfermaria. Logo a notícia sobre a saúde do guarda Aldo se espalha, e Labrador diz a Castor que algo assim aconteceu pela primeira vez, e as flores também parecem aterrorizadas. Enquanto isso, Hakuren e Tato correm para a classe porque estão atrasados depois de deixarem o guarda Aldo na enfermaria. No caminho, Hakuren diz a Taito que ele é bom por ajudar o guarda, e Taito tímido pede que não o trate como criança. Eles se juntam aos candidatos exibindo seus Baculus, e Taito percebe que o seu é diferente. A freira os leva para uma barreira de água com núcleos voando, e alerta que, embora não vazem, são reais e podem manipular. Com suas mentes, Hakarin pede a Taito que se afaste e ataca os núcleos. Todos ficam admirados com sua força. Ele diz que não é como Am-1, tem emoções diferentes. Taito percebe que Zafan assume palavras e emoções, mas seu Baculus não responde, pois não é uma ferramenta de matar. Então, Tito libera uma energia que não o deixará perder ninguém próximo, mas ainda falha, e ele ouve risadas, mas Hakarin pede que continue tentando. O arcebispo Bastian se aproxima, pedindo que foque no desejo de servir a Deus e tente de novo. Tito não sabe como é Deus, mas se ele pode dar força, ele imagina Mikage. Quando faz isso, uma energia poderosa surge do Baculus, e todos ficam congelados. Lugar. Logo Bastian percebe que Taeko está segurando o Baculus de Frau. E Koran começa a perguntar como ele é parente de Frau. Quando Taedo pergunta por que ele está perguntando sobre aquele bispo pervertido, Hakuran lhe dá um tapa na cara, e diz que Frau foi a melhor nota na segunda fase do exame. E o Tito mudo está usando seu bastão sem saber. Por causa da briga entre eles, Taego e Hakarin são expulsos da arena de treinamento.
Logo ouvem freiras gritando. Correm e veem Aldo ser morto a sangue frio. A multidão murmura que os deuses o mataram por ser assassino. Tito vê uma sombra, reconhece Fra, mas ele parece frio. À noite, Tito sai e olha a pintura de vidro da Mãe Maria com uma criança. De repente, ele tem flashbacks do pai, levando-o a um lugar desconhecido, dizendo que conheceria pessoas importantes e deveria cuidar delas. O flashback termina. Ele volta ao quarto, e Hakarin pergunta se ele estava nos quartos das freiras. Tito, em pânico, nega e pede silêncio. Hakarin brinca sobre ele querer aprender a abordar mulheres, mas Tito diz que algo mais o incomoda. Hakarin responde que não se conhecem bem para dividir segredos. Na manhã seguinte, a caminho das aulas, Tito é cercado por freiras que o elogiam. Ele diz que vai à biblioteca procurar algo, e elas o admiram por estar motivado a estudar e torcem por ele. Teito entra na biblioteca para descobrir mais sobre seu passado e o olho de Mikhail. Seu pai arriscou a vida para lhe dar o olho, mas nenhum livro tem informações. De repente, um livro vira as páginas magicamente e revela Verlaran, o deus da morte que fugiu após matar o chefe da Filha do Céu. As palavras giram ao redor dele como o Zafon. Teito cai da cadeira e todos o olham como se estivesse doente. Uma ou duas nozes soltas. Frau e Hakuran vêm até ele, perguntam se está bem, e ele pergunta a Frau sobre Aldo na noite passada. Ao lado do bispo Frau, Hakuran entrega uma revista de nus. Frau fica fascinado, mas Bastian lhe dá um tapa e diz que vai se livrar dos livros vulgares, e que Castor o procura. Teito pergunta de novo sobre Aldo, e ele diz que não sabe, e que os guardas imperiais, os médicos estão investigando a cena do crime neste momento. Bastian diz que a biópsia revelou que ele morreu de choque após um golpe pelas costas, e os passos ensanguentados indicam que o assassino deve ter convencido Aldo a abrir o portão da entrada principal. Mas é possível que tenha sido um trabalho interno. Mas ninguém deixou a igreja naquela noite. Ele garante a Teldo que quem matou Aldo será punido, mesmo que Aldo fosse um assassino. Mas tudo está nas mãos de 7 fantasmas enviados pelo céu, que nunca perdoam o mal. Ele garante que a segurança da igreja foi dobrada e ninguém pode entrar, e que Deus protegerá quem o fizer. Mais tarde, Castor diz a Frau que o Papa convocou uma reunião, e que se Tito não controlar seu Zafon e usar o báculos, não poderá sair da igreja. De repente, Frau abre a porta e vê Tito parado. Ele pede desculpas por quebrar o cajado e sai correndo, deixando Frau em dúvida se ele ouviu. Tito fica furioso ao saber que os bispos sabiam de Ivan Michael, e não o deixaram sair. Lembra que era órfão e foi criado pelo pai da igreja, que o ensinou a ser gentil e ajudar os necessitados. Mas logo a guerra começou e o rei de Hags foi morto. E o pai que o criou lhe disse para sobreviver e não cair nas mãos do Império Imperial. Quando Taito implora para que ele não vá embora, ele lhe garante que quando chegar a hora, ele se lembrará de tudo. Ele disse a Taego que o amava e o abençoou com seu poder. E logo ele foi morto. Logo tudo fica claro para Teito, e ele chora impotente ao saber que Mikade e o pai morreram por causa dele. Quando Hakarin o vê chorando, ele continua contando ao bispo Fra. Quando Fra chega a Taedo, ele pergunta ao bispo se ele já sabia sobre o olho, pois o bispo labrador não ficou surpreso quando viu o olho pela primeira vez. Teto lhe diz que é realmente grato por toda a sua ajuda, mas sente que ele está tentando usá-lo da mesma forma que os militares imperiais fizeram e logo grita com ele, perguntando se ele também está atrás do olho de Miguel, e salta sobre ele com raiva. Fra pergunta se ele tem tempo para julgar os outros quando não pode nem se proteger, e o prende. Taito implora para Fra matá-lo, mas ele se recusa, dizendo que seu trabalho é protegê-lo. Ele não pode estar sempre atento. Ele não pode estar sempre ao seu lado, então quer torná-lo forte para ficar sozinho. Taito percebe que Frau fala como seu falecido pai, e Frau diz que é o olho da esperança que o pai confiou a ele, então deve protegê-lo. De repente, Tito percebe que Frau mencionou seu pai, e o força a contar como ele sabe sobre o pai. Então, Frau lhe diz que ele descobrirá em breve. O bispo Castor diz a Frau e Labrador que sentiu uma presença estranha entre os candidatos deste ano, e teme que algo perigoso esteja se escondendo na igreja. Labrador responde que ele não consegue diferenciar o feio do belo até que ambos tenham florescido. A chance de um candidato a bispo virar o maligno. Frau diz para não se preocuparem, ele lidará com isso no momento certo. Por ora, deixem os candidatos se prepararem para o exame à noite. Tito aguarda o treino especial de Caster, que logo chega. Diz que trabalharão a força mental, pois Tito quebra o báculos, o que indica que seu Zafon é explosivo. Diz que para usar o báculos bem,
precisam manter energia. Tito se pergunta se isso é por ter sido treinado para matar inimigos rápido na academia. Castor pede que corra pela igreja e seus bonecos o seguirão. Ainda teria que correr na pista Zafim, mas não precisaria criar um escudo com seu Zafon para não voar. Céu. Logo Taedo começa a correr com as Nest Dolls, o seguindo como galinhas, e agora elas o atacam de todos os lados. Mas tanto Castor quanto Taito não sabem que alguém da gangue de Ayanami está de olho neles. Após o treinamento, um Tito quase morto cai em sua cama e logo começa a vestir suas roupas de dormir. É quando Hakarin vê a marca de escravo de batalha em suas costas e se pergunta se essa é a razão pela qual seu Zafon é muito forte. Hakarin diz a ele que foi difícil cuidar de seu amigo Rosa enquanto ele estava fora. E Tito responde que ele é a reencarnação de seu amigo Mikage, e é por causa dele que ele está fazendo o exame. Quando Tito pergunta a Hakarin por que ele está fazendo o exame, ele responde que um dia sua mãe foi possuída por um corpo, mas seu pai se recusou a receber qualquer ajuda do bispo. Temendo que a família Oak fosse envergonhada, ele trancou sua mãe em um quarto, e um dia, Fra apareceu magicamente diante deles. Curou sua mãe. Mas antes de agradecer, ele sumiu. Agora ele quer fazer o exame, mesmo sendo de família militar, porque não quer seguir o pai e quer agradecer ao bispo Fra por tê-lo salvo. Tito diz que ele é corajoso por escolher seu caminho, e se despedem para dormir. Na noite seguinte, Tito vence os Cordals, e Castor lhe dá um báculos profissional. Tito se aproxima e pede para ser testado nos bonecos Core. Então, Tito libera seu Zafon, canaliza no báculos e ataca o boneco, matando muitos. Ele percebe que é a primeira vez que faz isso. Castor sabe que Tito terá dificuldade com as novas báculas, mas isso ajudará a controlar sua força. Castor percebe Hakarin observando e o convida a participar. Após o treinamento, enquanto eles estão a caminho da sala, um portal se abre atrás deles e uma energia escura emerge dele. O olho de Taito detecta a energia, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Hakuren é atacado por sua arma e a força o faz voar pela janela. Tito rapidamente estende a mão para ele enquanto se equilibra com seu báculos, mas a energia negra a quebra. No entanto, por sorte, Frau chega a tempo e salva os dois de despencarem da torre da igreja. Ele solta sua foice e ataca a sombra, quebrando-a em vários pedaços, cada um cercando-o por todos os lados. Por outro lado, os dois lacaios de Yanomi descobrem que Fra é o verdadeiro Sickle. Quando Teto pergunta o que diabos está acontecendo, Frau responde que a sombra é Wars, um humano cujos 3 desejos foram concedidos por uma corporação. E logo a sombra desaparece, e todos veem um Aldo sem vida em seu lugar. Logo, Frau percebe um dos lacaios de Ayanami. Ele tenta atacá-lo, mas ele foge. Na reunião com o arcebispo sobre a questão da guerra, o caos se instala quando todos se perguntam como se sentem os Wars. O maligno Dark Shadow consegue entrar na igreja quando não há magia negra. Enquanto isso, Castor pensa consigo mesmo que pode ser por causa do olho de Mikhail que todos estão procurando. E somente os 3 bispos e o arcebispo sabem disso. Na manhã seguinte, Tito e Hakarin acordam juntos, já que se retiraram após o incidente da noite passada. Tago pede defensivamente a Hakarin que se afaste dele porque a sombra está atrás dele, e ele quase foi morto na noite passada enquanto o protegia. E se Frau não os tivesse salvado, ele estaria no caixão agora mesmo. Hakuren lhe diz que foi ele quem arriscou a vida para salvá-lo. E como ele é um bispo, nunca fugirá de salvar alguém da escuridão. Fra sai do caixão devagar e Tito pergunta se a guerra lhe pareceu familiar. Fra diz que o núcleo tomou alma e corpo humanos, absorvendo suas essências. As trevas querem ressuscitar Valorant para encher o mundo de escuridão. Tegta percebe que era fraco, mas agora está ficando mais forte. Ele diz a Hakuren que, quando for forte o suficiente para protegê-lo, será seu amigo. Eles encontram freiras que elogiam Taedo por seu esforço, e ele diz que ainda não entende muito, mas que não pode suspeitar dos outros, então vai se esforçar. Na biblioteca, Taito e Hakarin procuram livros quando um bispo sombrio, lacaio de Ayanami, se aproxima. Mas Castor o interrompe, perguntando o que ele quer. O bispo joga um distintivo em Taedo e diz que Fiacruz pediu que entregasse a mensagem a Tito, e caminha ameaçadoramente. Castor o amarra com fios de prata e o lança do outro lado da biblioteca. O bispo possuído continua tagarelando que a igreja não apoia Tito, mas Castor rapidamente o elimina após o caos. Quando Hakarin pergunta quem é Fiacruz, Tito responde que o nome lhe parece familiar, mas não consegue se lembrar de quem é essa pessoa. Logo Fra vem correndo até ele, perguntando com preocupação se Castor está bem ou não. Mas de repente, Tito olha para Fra com olhos acusadores e lhe diz que a pessoa anterior lhe disse que a igreja não está do lado dele. E Fra, desapontado,
pergunta se ele está voltando a suspeitar de todos. Ele diz a Teto que só ele pode decidir se os bispos são amigos. Depois se afasta. Os bispos se juntam dizendo que Tito deve decidir. Labrador diz que Tito está tremendo de dor. Mais tarde, Hakurin pede a Tito que não se preocupe se a igreja está com ele, pois ele sempre estará ao seu lado. Em seguida, os bispos vão ao encontro do arcebispo e lhe contam tudo o que aconteceu na biblioteca. Castor lhe diz que o bispo que se aproximou de Tito tinha apenas metade da alma, e o arcebispo responde que eles fizeram bem em proteger o Seal of Verloren todas as vezes que os lacaios das trevas tentaram libertá-lo. Neste mundo, apenas 7 deuses podem manipular almas. Mas Labrador responde que as rodas do destino começaram a girar fora de controle. Depois de 1000 anos, o corpo de Valorm continua dormindo sob o olho do selo de Michael. Mas mesmo que os servos das trevas estejam mirando Tego e o olho de Micael, o selo em seu corpo permanece. E isso significa que o céu guiou sua última esperança de alterar o destino de Tito. Caster acrescenta que Tito tem medo de confiar em alguém porque perdeu tudo, mas ele tem a chave para mudar seu destino. Por outro lado, Fra está brincando com as crianças quando sente uma sensação estranha vinda de dentro das câmaras da igreja. Ele corre naquela direção e vê rastros de escuridão por toda parte. Ele corre com raiva porque a sensação estranha não o deixa e ele não consegue encontrar a fonte da escuridão também. De repente, ele abre as portas da câmara escura e encontra o lacaio de Ayanami. Ele corre em direção ao lacaio de cabelo rosa, mas ele lança um corpo infundido de núcleo em direção a Frau. O lacaio lança um zafon escuro em direção a Frau, e logo os corpos sem vida na parede começam a voltar à vida, prontos para serem usados. Ele diz que Frau lutava contra o lacaio das trevas para proteger Tito. Frau solta sua foice e ataca os zumbis, cortando-os ao meio. Depois, pergunta ao homem de cabelo rosa se ele é Warsfield. Ele persegue Tito, mas desaparece na escuridão. Frau corre para ajudar o ferido e pega a lâmina. Logo, guardas entram na câmara e o acusam de ferir o homem, pois ele segura a arma de Warsfield. Eles o insultam, pedindo que ele coloque as mãos atrás da cabeça, e logo ele é capturado. O arcebispo Bastian pede ao guarda que deixe Fra, porque ele nunca faria mal a ninguém, mas eles não o ouviram e levaram Frau. Por outro lado, Labrador fica sabendo pelas flores que Fra foi preso sob a suspeita de ter assassinado os criminosos, e conta o fato a Castor. Ele explica que Fra estava lutando contra o lacaio das trevas para proteger Tito, mas acabou sendo uma armadilha para ele. Logo Tito vem correndo até eles dizendo que realmente quer confiar neles, mas está tendo dificuldades para fazer isso. Castor pede que ele o siga e o leva para uma sala de confronto com a própria alma. Labrador pede que ele olhe para dentro de sua alma assim que a névoa se dispersar, e então, eles partem. Tito pergunta à névoa se ele deve confiar na igreja de Frau. E de repente, uma voz irrompe dizendo que ele deve confiar neles e confiar no que encontrar aqui. Assim que Tito olha com atenção, ele vê a imagem de seu pai à sua frente. Ele diz que vai liberar outro selo na memória de Tito, para que ele possa descobrir mais de suas memórias. E logo Tito se lembra de que o nome do pai é Freya Cruz. Tito percebe que Freya Cruz é o pai que o criou nessa igreja. E ele sai da sala e diz ao bispo que ficou sabendo de tudo. Ele pertence a esta igreja. Os bispos lhe dão a notícia de que Free Cruz era um bispo que foi excomungado há muito tempo. Quando Tito pergunta por que eles fariam isso com um padre, Castor lhe conta que seu pai roubou a caixa de Pandora da igreja para fugir para o reino dos trapos. Era uma caixa na qual dormia o corpo do maligno deus da morte e de Valoran. E como resultado, a guerra dos Hags estourou. Quando a Pandora Box foi aberta, o exército imperial invadiu o reino de seu pai e o destruiu. Mas eles ainda não têm certeza de como a guerra realmente começou. O Império de Barsburg acreditava que o reino dos farrapos usou o Bispo Cruz para roubar a caixa de Pandora porque, com os 2 olhos, eles teriam revivido o Valoran e conquistado o mundo. Assim, em nome da justiça, Hags foi destruído. No entanto, há quem diga que o Império de Barsburg inventou toda a história e usou esse incidente para acusar o reino de Hags de planejar uma conquista. Portanto, a verdade está na escuridão. Quando Tito pergunta por que o padre faria isso, Castor responde que somente o Bispo Cruz sabe a verdade, então ele deve encontrar sua própria verdade sem acreditar em outras versões da história. Caster diz a Teto que ele é a última esperança do reino, então ele não deve cair nas mãos do Império. Tito declara que seu pai o salvou, e que ele também tinha um motivo para roubar a Pandora Box. Além disso, ele acredita que seu pai tinha um motivo para proteger o olho de Miguel, portanto, ele se tornará um bispo. O arcebispo diz que Fra não quer ser salvo, e logo saberá a verdade. As flores dizem a Labrador que Fra foi condenado à morte, e Tito fica chocado. Castor diz que Fra foi confinado na Dungeon of Light por usar Warsviel. Besting informa ao arcebispo que o criminoso sobrevivente está fraco para ser interrogado. Mas confirmou-se que Frau segurava a arma do Varsviel. Mas quando os bispos tocam o Warspile, a escuridão os consome. Apenas quem vendeu a alma à escuridão e seus descendentes podem tocar sem proteção. Ele pergunta ao arcebispo: quando Fra foi contaminado? Ele quer saber como salvá-lo.
Mas o arcebispo diz que Fra não quer ser salvo. Ele não pode mais usar o báculos e desistiu de viver como bispo normal. O Papa o proibiu de revelar o motivo exato, mas ele disse a Bastian que a igreja é protegida por uma barreira e que o Warsvale mais forte é impotente diante dela. Portanto, a barreira é provavelmente quebrada por aqueles que são capazes de usar báculos. E para que pareça que Frau usou o Warspile, um membro diferente da igreja, deve ter quebrado a barreira. Isso significa que há um traidor na igreja. Tito correu pelos canais, desesperado para salvar Frau, que sempre esteve ao seu lado. Ele não conseguia entender por que Frau havia sido condenada à morte e achava que não merecia tal destino. Determinado a ajudar, Teto procurou a ajuda de Reset e ela o guiou pelas passagens cheias de água que levavam ao calabouço da luz, onde Frau estava aprisionada. Enquanto nadavam, a mente de Teto se encheu de perguntas sobre a situação de Frau. A pressão da água e seus pensamentos frenéticos começaram a dominá-lo, dificultando a respiração. Percebendo sua luta, Hazad o ajudou a recuperar as forças, incentivando-o a continuar. Eles seguiram em frente, aprofundando-se no labirinto de canais, até que Rosette apontou para o local onde Fra estava preso. Ao chegar à masmorra, Tito imediatamente tentou romper a parede usando seu chafon. Apesar das tentativas, a barreira não cedeu. Frustrado e preocupado, ele se perguntava o que fazer. Então, Frau Zeifen estendeu a mão, enviando uma mensagem para Taito ir embora. Disse que era sua batalha, e Taito devia focar em seus problemas. Tito ficou atônito, sem entender por que Frau pediu que ele fosse, especialmente com sua vida em risco. As palavras de Frau ecoaram. Tito se recusou a abandoná-lo, esforçando-se mais com determinação. Apesar dos obstáculos, seu zafon batia na parede, buscando um caminho. Sentiu raiva e tristeza pela insistência de Frau em lidar sozinha. Mas sua decisão de ajudar não vacilou. Frau agradeceu os esforços de Taito, mas disse que fugir confirmaria suspeitas contra ele. Se fugisse, seria visto como traidor, e não podia permitir. Pediu a Taedo que fosse e confiasse que ele acharia uma saída. Relutante, Tito entendeu que Frau se importava, mesmo frustrado. Antes que Taedo argumentasse, Frau lhe deu o volume 3, capítulo 17 da Bíblia, deixando Tito confuso. O presente tinha uma mensagem de fé e incentivo. Frau desejou sorte a Tito em seus desafios e o incentivou a perseverar. Seu charme e confiança se destacaram mesmo em situações difíceis. Tito sentiu emoção, mas não desistiu. Prometeu que veria Frau novamente. Embora precisasse partir, prometeu voltar e resgatá-lo a qualquer custo. Com um último olhar, Tito nadou, levando esperança e determinação. Lembrou-se de Mikage dizendo que ele nunca sorria. Quando perguntou como, Mikage disse para relaxar os músculos faciais e que sorrir o deixaria mais alto. Então, ele se vira e dá um sorriso forçado para Frau, que sorri de volta. Tato sai do canal, prometendo que nunca mais deixará alguém próximo morrer. Hakarin lhe dá uma toalha e lembra que prometeram fazer tudo em dupla, mas Taito correu sozinho. Ele olha Tito e diz que seu olhar mudou, indicando que voltou a confiar na igreja. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!